Você tem algum financiamento importante que consome uma parcela da sua renda? Estamos falando aí de carro, casa. Então esse programa foi feito para você. Hoje falaremos como reduzir os juros que você paga de financiamento. No Cafeína de hoje, que começa depois da vinheta. Amiguinhos e amiguinhas, o programa de hoje está começando, Sammy Boy. Exatamente, uma parte expressiva da renda dos brasileiros, depois de uma certa idade, é comprometida com financiamentos. Tem financiamento de carro. Certo. E principalmente financiamento de imóvel. Também. E essas prestações comprometem, se somadas, mais do que os 30% recomendados, né? Mas somando, chegam a 60%, 70%, né? Se a gente combinar tudo e estrangula as pessoas. Agora, se for analisar o período em que foi firmado o contrato entre você, se esse for o caso, e o banco emissor do crédito, será que dá para tentar reduzir esse valor? Exatamente. Muitas vezes, quando você financiou, a taxa Selic era muito mais alta. E aí você fala, tá bom, mas e aí, como é que fica? Caiu a taxa e aí eu fico pagando a taxa mais alta? É isso que iremos falar neste Cafeína de hoje. Um dos fatores que acabam interferindo no valor das prestações e no custo total do financiamento é o sistema de amortização que você escolhe. Além da taxa, né? Claro, evidentemente. Os maiores bancos atualmente oferecem ambos os sistemas mais usados no país, as tabelas SAC e Price, para todas as modalidades de financiamento. O SAC também é conhecido como Sistema de Amortização Constante. Nele, todas as prestações são compostas de uma amortização que é constante e os juros. De tal sorte que, como o que você deve no começo é maior, consequentemente, a parte dos juros é maior no começo. Então, as parcelas, nesse caso da tabela SAC, são decrescentes. Porque a amortização está constante, mas a parte dos juros vai decrescendo. No sistema Price, todas as prestações são compostas de amortização e juros, sendo que o valor referente à amortização é crescente e o valor referente aos juros é decrescente. Assim, o valor das prestações é constante, com exceção de quando há correção pelo índice contratado. Mas entre as modalidades de financiamento imobiliário, que são oferecidas por bancos, duas delas se assemelham bastante. A primeira, pré-fixada, taxa fixa, então, sei lá, tanto de taxa acabou. E a segunda, que é uma taxa que é atrelada à TR. Só que a TR tem ficado em zero há já muito tempo. Claro que ela pode voltar a subir, mas ela fica aí muito próxima, né? Já que ela, mesmo quando não fica em zero, ela também não tende a variar muito. Assim, ao contratar o financiamento hoje, você vai obter uma taxa condizente com o cenário atual e que não vai se alterar, independentemente do que vier a acontecer com a Selic, com a taxa básica de juros. O que acaba se traduzindo no seguinte: quem já tem um financiamento pré-fixado hoje não vai ser afetado pela subida da taxa de juros. Mas também há duas linhas de financiamento com taxas de juros variáveis. Uma com juros atrelados à rentabilidade da poupança, que é oferecida por várias instituições financeiras. E outra modalidade é que você paga uma taxa de juros mais a inflação medida pelo IPCA. Se você comparar essas duas modalidades com a taxa fixa ou aquela atrelada à TR na mesma época, as modalidades de taxas variáveis provavelmente parecerão mais baratas. Porém, as taxas dessas linhas de crédito podem aumentar muito, dependendo do que acontecer com a inflação e com a Selic. Ou seja, o tomador de crédito pode ter períodos em que vai pagar juros ainda mais baixos do que no momento da contratação e outros em que vai pagar juros mais elevados. No caso da linha ligada à poupança, porém, as taxas de juros são limitadas pelo teto da remuneração da caderneta. Então, pode ser uma taxa pré-fixada de 4% a 5% mais a correção da poupança, que é de 0,70% da Selic, quando ela estiver abaixo de 8,5% ao ano. Já se a Selic ultrapassa esse número, os tomadores de crédito precisam ficar mais do que espertos, porque daí será cobrado 100% da Selic. Só que muitos acabam não se atentando para as
letras miúdas dos contratos. No caso da linha atrelada ao IPCA, por outro lado, não há qualquer limite para quanto a taxa de juros pode aumentar, o que é um perigo, né? Se a gente for colocar as diferentes modalidades de financiamento habitacional em ordem de risco, poderíamos dizer que a taxa fixa é a mais conservadora. A pré-fixada ligada à TR é a segunda mais conservadora e a linha atrelada à poupança é uma opção moderada, até porque a poupança tem limite máximo, né, de valor. Quando a Selic é 8,5% para cima, ela vale 6,17% ao ano. E a mais arriscada, sem dúvida, é a indexada à inflação. Segundo a professora de finanças Virgínia Prestes, quando a taxa contratada do financiamento não for pré-fixada, a pessoa que quiser negociar ela pode ir direto na própria instituição emissora. Segundo ela, a qualquer sinal de dificuldade financeira, é indicado que quem emprestou o dinheiro tente negociar direto com o emissor do crédito, sem entrar na inadimplência. Isso porque depois que chega nesse ponto, o crédito fica mais caro. Quando a pessoa tem um bom crédito, é investidor, paga a fatura do cartão em dia, seus outros compromissos, pode ter uma avaliação benéfica do seu perfil. Já quando a situação é oposta, o crédito pode ficar mais caro ou até inexistente, né? Existe aquele credit score. Por isso, muitos educadores financeiros falam, olha, sempre que tiver em aperto, renegocie diretamente com o banco que você está devendo financiamento e cuidado para não fazer aquela bola de neve, né? Faz uma dívida para pagar outra, uma terceira para pagar essa segunda e assim vai. O ideal é sempre buscar taxas menores e prazos também menores dentro das suas possibilidades, porque juros é uma combinação de taxa com prazo. Se a taxa é pequena, mas você pega por um prazo maior do que outro crédito oferecido, você pode sim pagar mais juros. É lógico que o ideal é você procurar taxas de juros menores do que as que você paga. Quando você encontrar essas taxas de juros menores, aí é uma forma de reduzir o valor do financiamento. Hoje tem a chamada portabilidade. E o que é a portabilidade? É quando a gente migra o financiamento do banco X para um outro banco que oferece taxas menores. Então, faça uma busca em todos os bancos, peça uma análise do seu crédito e ao ver uma proposta mais vantajosa, mais interessante, aí vale a pena negociar a portabilidade. Mas bem da verdade é que tem aumentado cada vez mais a competitividade no setor bancário, ainda bem, e provavelmente o banco emissor tende a fazer de tudo para não perder o teu contrato para um outro banco. No ano passado, com as taxas de juros atingindo a mínima histórica, muitos conseguiram reduzir o valor do financiamento. Já no cenário atual, em que os juros estão mais altos, a pessoa não vai conseguir a mesma vantagem, né? É claro que a gente sempre se pauta para a Selic, mas o correto é olhar a curva de juros, que é aquela curva que combina não só a taxa atual, mas os juros futuros. Então hoje, se você olhar a curva de juros, existe uma expectativa de taxa para daqui 1 ano, 2 anos, 10 anos, e é nisso que o banco acaba formando o preço, ou seja, a taxa que oferece ao cliente. Por menor que seja a diferença nos juros cobrados do financiamento, vale a pena correr atrás, mesmo que seja uma diferença de 1 ponto percentual. No montante final, você consegue economizar bastante dinheiro. 30 mil, 50 mil, não importa, é grana. Levante quanto você paga de parcela no financiamento, veja a data que você pagou a primeira parcela e levante qual era a Selic naquela época. E você vai ter uma noção desse impacto. Agora, para quem tem um contrato de financiamento pré-fixado, com uma taxa de juros, por exemplo, de 2% ao ano, o atual cenário de inflação em alta mais juros não vai prejudicar em nada. Tem até a nossa equipe, falou inclusive com o professor de finanças Felipe Ferreira, da Com Dinheiro, e ele fala que esse momento é ideal para aproveitar o bônus de ter financiado com uma taxa baixa, com todos os preços subindo, inclusive muitos salários conseguem ser reajustados pela inflação no médio prazo, o valor proporcional das parcelas diminui. Então, você está numa taxa pré-fixada mais baixa, curta a vida, você fez um bom negócio. Agora, uma dica que vale em qualquer conjuntura, seja de juros mais altos, mais baixos, né, é adiantar o quanto você puder as parcelas do financiamento, seja com o abatimento
do seu fundo de garantia, bônus, 13º, projeto extra, um serviço de freela que paga para você com recorrência, não importa de onde você conseguiu esse valor, mas se puder usar para bater o financiamento, aí sim vale a pena. Sim, claro que a gente está supondo que a taxa que você paga de juros é inferior à taxa que você vai conseguir numa aplicação conservadora. Do contrário, era melhor aplicar e ir devendo, já que o seu saldo devedor vai crescer menos que os juros. Mas o caso mais comum é que você não consegue fazer frente numa aplicação ao crescimento do saldo devedor, então essa é a lógica. Vamos fazer um exemplo ilustrativo. Boa, só 500 mil, desenha pra gente, Sammy Boy. 500 mil sendo financiados por 30 anos, 360 meses. Primeiro caso, uma taxa de 10%. Nesse caso, você vai pagar 360 parcelas, que são 30 anos, né? De 4.229. Ao todo, você vai pagar 1.522.000, 1,5 milhão ao todo. Tá. Se você reduzir para 6, que é uma belíssima redução, precisa ver se é possível, mas é belíssima redução, dos 4.200 vai para 2.900 a parcela. Então, você mais de 1.000 na parcela por 30 anos é muita coisa. Moral da história, primeiro caso, Doni, você pegou 500 mil, vai pagar 1,5 milhão no total das parcelas, agora os 500 mil você vai pagar no total das parcelas 1.060.000. Nossa, economizou metade dos juros. Sim. Você pagaria 1 milhão de juros e você passa a pagar meio milhão. Tem um efeito de juros compostos disso. Então, fique atento e veja aí se existe possibilidade de renegociação, portabilidade, você pode economizar muito. Sim. Resumo da ópera, 2 missões. 1, tente renegociar o seu financiamento para uma taxa menor. E 2, tente antecipar as parcelas. Acho que é isso. Exatamente. E giro de notícias. Houve pano por R$ 219? Sim, a Apple está vendendo um pano para o polimento dos MacBooks que custa R$ 219 em terras brasileiras. Antes, o produto vinha junto dos seus aparelhos. Os brasileiros, claro, reagiram nas redes, já que a empresa também lançou recentemente seus novos MacBooks Pro entre R$ 27.000 e R$ 78.000. As ações da Xiaomi fecharam em alta de 5,39% na bolsa de Hong Kong, depois da empresa afirmar que vai produzir carros elétricos em massa a partir de 2024. Apesar das intenções da companhia de entrar no ramo automotivo não serem uma novidade, a divulgação da data prevista para os planos se concretizarem alarmou o mercado. A B3 e a consultoria Global Great Place to Work criaram um novo índice focado nas empresas com as melhores práticas do mercado de trabalho. O índice, que é o primeiro a focar neste setor entre os 8 índices ESG da Bolsa Brasileira, será formado por cerca de 30 empresas de capital aberto. A carteira oficial será divulgada apenas em janeiro de 2022. Acabou, Sammy Boy, o Cafeína de hoje. Se você que nos assiste quer ouvir a respeito de algum outro tópico, pode participar aqui da nossa pauta, é só deixar o seu comentário neste vídeo, depois de se inscrever no canal, evidentemente. Vocês pediram em breve novidades por aqui, né? Sim, tá chegando! Tá chegando, a nossa obra pública. Tarda, a empreiteira demorou, mas entregou. Teremos novidades aqui. Cafeína como você nunca viu antes.